prosseguindo o estudo das nulidades do processo civil, na quarta questão do material didático enviado. Essa é a aula número 9, onde estudamos aí as nulidades processuais. Diz o seguinte a questão: no que diz respeito à nulidade de atos processuais, assinale a alternativa correta. Letra A. Declarada a nulidade de uma parte do ato, considera-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes. Nós vimos na terceira questão que o princípio do aproveitamento máximo dos atos é a instrumentalidade processual que faz com que nós possamos preservar a parte válida que foi praticada no processo. Então, nós temos o artigo 281 que segue essa lógica. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeitos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não vai prejudicar as que sejam independentes, ok? Então, vamos aproveitar ao máximo os atos processuais que serão praticados. Alternativa A está errada. Alternativa B. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão temporal. Nós temos 3 espécies de preclusão na nossa teoria aí dos atos processuais: preclusão consumativa, preclusão lógica e preclusão temporal. A preclusão consumativa é justamente a extinção daquele ato pela sua prática. Uma vez que haja ali a execução da contestação, está preclusa a faculdade de defesa do réu. Foi manifesta, foi exercida a sua faculdade. A preclusão lógica é justamente a contraposição de um ato ao que deveria ser praticado. Uma vez que a parte ela paga o que é devido, por exemplo, ao final da sentença, ela efetiva o adimplemento daquela indenização que lhe foi exposta e junta o comprovante de quitação, inclusive nos autos, está preclusa de forma lógica a faculdade de recorrer. Não há um depósito recursal, houve o pagamento, houve o adimplemento daquela relação. Portanto, não há que se falar em interposição de recurso. A parte concorda com a condenação que lhe foi imposta. Portanto, não cabe falar em irresignação da parte, por uma questão lógica. Se a parte concorda tanto que efetua o pagamento, ela não vai se comportar de forma contraditória e interpor recurso contra a decisão que ela acatou, ok? Então, temos a preclusão lógica e, por fim, a preclusão temporal. A preclusão temporal é a perda da faculdade de executar determinado ato pelo decurso do tempo, pelo decurso do prazo. Uma vez que há um prazo aí de 15 dias para que seja oferecida a contestação, uma vez que haja um prazo prescricional para o exercício de determinado direito, correndo esse prazo, a parte perde aquela faculdade de executar determinado ato pelo decurso do tempo. Então, 15 dias para apresentar a contestação. Passados os 15 dias, está precluso o prazo para contestar, é considerado revel aquele réu. Passado o período prescricional de determinado direito subjetivo, a parte não pode mais apresentar a petição inicial para provocar o judiciário e assim ter o seu direito tutelado. Ela perde essa faculdade. É a chamada preclusão temporal. Temos aqui justamente essa referência aqui no artigo 278,
que é o que diz a alternativa B, o gabarito da nossa questão, que diz: a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Por quê? Uma vez ultrapassado aquele prazo, uma vez ultrapassado aquele tempo, aquela oportunidade de se manifestar nos autos, não há mais que se falar em manifestação desta faculdade pela parte. Está precluso temporal. Agora, não se aplica o disposto no caput as nulidades em que o juiz deva decretar de ofício ou se a parte provar legítimo impedimento. Nós vimos isso na questão anterior, ok? Então, a letra B está correta, é o gabarito aí da nossa questão. Vamos ver qual seria o erro das demais alternativas. Ao pronunciar a nulidade, o juiz decretará quais atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados, mesmo que a sua falta não prejudique a parte, não. No caso, o artigo 282 diz o seguinte: ao pronunciar a nulidade, o juiz vai declarar quais atos são atingidos e vai ordenar as providências necessárias a fim de que esses atos sejam repetidos ou retificados, desde que não haja prejuízo para a parte, ok? Porque o parágrafo 1º, ele diz justamente que o ato não pode ser repetido se nem a sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Então, a alternativa D está equivocada. Bom, a alternativa D agora. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem lhe aproveite a decretação da nulidade, o juiz mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Isso, por questão lógica, o princípio da instrumentalidade das formas já aduz que, uma vez que seja possível concretizar aquele ato, possível decidir o mérito, não há que se, é ineficaz, é ineficiente que se exija que a parte produza atos que já são desnecessários para a resolução do mérito. Então, temos aqui o parágrafo 2º, que ratifica esse entendimento, dizendo que quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. É uma questão de eficiência. Já é possível ali extrair dos autos, dos fatos apresentados, das provas demonstradas, trazidas a lume, uma decisão de mérito. Portanto, não há que se exigir maior dispêndio das partes com novos atos processuais que não trarão novidade, não trarão uma nova visão sobre os fatos, e o juiz já pode proferir decisão de mérito conforme sua livre convicção motivada pelas provas e os atos praticados naquele processo. A alternativa D, portanto, está equivocada. A alternativa E. O erro de forma do processo acarreta a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, bem como a aplicação da multa por litigância de má-fé. Gente, o erro não constitui má-fé. O erro, ele é uma percepção equivocada da realidade. Então, a parte, ela entende que o ato deveria ser praticado de uma forma e ele, na verdade, deveria ser praticado por outra. A má-fé, ela pune o dolo, ela não pune o erro. O dolo é aquela prática intencional, ciente de que haverá um prejuízo do andamento processual, e aí sim a parte escolhe, opta por aquele ato processual, ok? Então, são institutos diferentes. A má-fé proveniente do dolo e o erro, a este sim ocasionará um vício nulo ou anulável. Então, a alternativa E está errada. O gabarito da quarta questão é a letra B. Por fim, a última questão diz o seguinte, a quinta questão da nossa 9ª aula.
ao tratar das nulidades do processo civil, prescreve o CPC que, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que sejam independentes. Qual é o princípio que traduz o enunciado da questão? Justamente o princípio da causalidade, porque causalidade, ele também é traduzido como concatenação dos atos. A concatenação é justamente essa ideia de que de um ato há o efeito e a produção para outro ato, e desse outro ato haverá a causa, ele será a causa de outro ato processual, e assim sucessivamente, até que tenhamos a decisão de mérito. Ocorre que existem atos que são independentes dessa relação direta. Portanto, se houve aí, pelo princípio da causalidade, algum vício nessa linha direta, estes atos processuais serão passíveis de nulidade. Agora, os atos processuais que nada têm a ver com, que são independentes dessa relação causal, esses atos serão preservados, é o que diz o artigo 282 do Código de Processo Civil. Portanto, aqui, dentre as alternativas que temos o princípio enunciado na letra D como princípio da causalidade, ok? Sendo o gabarito da nossa questão. Vamos conceituar os demais princípios para compreendermos de uma forma maior, mais ampla o nosso tema. O princípio da transcendência trata-se de que não haverá nulidade se não houver prejuízo às partes. A transcendência significa que aquela nulidade transcendeu para um prejuízo às partes. Uma vez que não houve essa transcendência, não há que se falar em nulidade. Então, a transcendência está diretamente ligada à ideia de prejuízo. Se o vício transcendeu a parte ao ponto de lhe prejudicar, então haverá nulidade, ok? O interesse de agir, ele não é um princípio, o interesse de agir é uma condição da ação que está diretamente vinculada à ideia de necessidade, a utilidade e a adequação. O interesse de agir enquanto condição da ação, ele trata daquele processo como única via possível para que a parte alcance determinado bem da vida. Isso diz respeito à necessidade. A questão da utilidade é que a parte tem interesse naquele processo, uma vez que é através dele que ela vai conseguir algum bem útil para si, e esse bem da vida será alcançado por meio desse processo. O interesse à adequação, essa terceira dimensão, digamos assim, do interesse enquanto condição da ação, diz respeito à via eleita adequada para que o processo seja manejado em juízo. Por exemplo, não podemos utilizar um habeas data em lugar de um mandado de segurança. Não há interesse da parte, uma vez que aquela via não é adequada para o objeto tutelado. Então, o interesse de agir não é a resposta da nossa questão. E a lealdade processual, ela traduz a boa-fé. A boa-fé, que é aquele comportamento esperado da parte em meio processual. A boa-fé, ela passou a ser expressamente tutelada no Código de Processo Civil por meio ali das normas gerais de processo civil e ganha substância nos próprios conteúdos de deveres das partes e também na vedação à má-fé. A litigância de má-fé, ela é uma punição a condutas da parte que não observem ao princípio da boa-fé. Portanto, são questões diferentes e não se referem ao princípio enunciado aqui na nossa questão, que
refere-se à nulidade de atos subsequentes, portanto, de causalidade, princípio de causa e efeito. Sendo assim, o gabarito da nossa questão, a quinta questão, é a letra D. Finalizamos aqui a teoria, o estudo sobre a teoria das nulidades dos atos processuais. Até mais. Olá, senhores. Passando aí para a primeira questão acerca de nulidade processual que trabalhamos nesta semana, nesta quinzena. Primeira questão diz: acerca da invalidade dos atos processuais, é correto afirmar que o ato que não reúne os mínimos requisitos de fato para sua existência como ato jurídico, do qual não apresenta nem mesmo a aparência exterior, denomina-se... Qual é a resposta? Essas características pertencem a qual tipo de ato processual? É um ato inexistente, absolutamente nulo, anulável, irregular? Qual é o entendimento dessa questão? Primeiramente, um ato inexistente é aquele ato que nós falamos que não possui, ele não está munido dos elementos básicos para sua formulação, quais sejam partes, forma e objeto. Não se questiona ainda, no plano da existência, se essas partes são capazes, se essa forma está prescrita ou não defesa em lei, ou se esse objeto é lícito ou não. Basta que esses elementos estejam presentes. Uma vez que a questão aqui diz que o ato não reúne os requisitos mínimos para a sua existência, qual seja, ou o ato não possui parte, o ato não possui objeto, o ato não possui a forma prescrita ou não defesa em lei, ele sequer existiu. Então, não há que se falar ainda no plano das nulidades, portanto, nós vamos eliminar aí as questões B e C, que tratam aí de um segundo momento de análise, seja absolutamente nulo, seja anulável, que trata-se do relativamente nulo. Também a letra D se refere à irregularidade. Ato irregular, mais uma vez, refere-se a um ato que existe, porém é atingido por um vício, seja um vício absolutamente fatal para aquele ato, seja um vício com relativo problema para aquela concretização do ato jurídico. Então, a irregularidade também ocorre sobre atos existentes. Portanto, o gabarito da primeira questão é a alternativa A. Sequer existe o ato, uma vez que os elementos básicos para a sua formulação não se encontram presentes. Então, o gabarito da primeira alternativa é a letra A. Vamos aqui analisar a segunda questão. Na segunda questão, nós temos uma série de 3 assertivas, onde nós vamos dizer se tais assertivas a respeito da nulidade dos atos processuais são verdadeiras ou falsas, e daí estabeleceremos o gabarito. A alternativa 1 diz, primeiro o enunciado da questão traduz o seguinte: leia as afirmativas a seguir e julgue-as. Bem, alternativa 1, é vedado às partes manter atualizado o endereço residencial onde receberão intimações sobre um processo judicial. Senhores, aqui já não precisamos sequer ver o dispositivo legal, embora ele exista, para identificar o erro dessa questão. É vedado às partes manter atualizado o endereço residencial? É dever das partes, inclusive decorrente do princípio da colaboração, é dever das partes manter o juízo atualizado do seu endereço e eventuais mudanças de endereço. Esse princípio da colaboração
traduzido em um dever da parte, também está refletido expressamente no artigo 274, em seu parágrafo único, que diz o seguinte: presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante. Ou seja, é presumida como válida aquela intimação que é feita no endereço informado pelo requerente. Se houver alguma alteração desse endereço e o requerente não trouxer essa informação a juízo, ele será penalizado e não poderá alegar vedação aí, privação do seu contraditório. Então, a primeira alternativa está falsa. Segunda alternativa: a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, conforme disposto na Lei 13.105, que é o nosso Código de Processo Civil de 2015. Correta alternativa: a competência absoluta, ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Por outro lado, a competência relativa, ela pode ser derrogada. É assim que, se uma competência, uma ação é proposta em um foro de competência de eleição diferente daquele que foi previsto em contrato, uma vez que essa competência não seja reclamada em juízo, haverá prorrogação de competência. Por quê? O foro de eleição, ele é uma competência relativa. O foro escolhido em um determinado contrato para dirimir as controvérsias daquele contrato, ele é o foro preferencial para a resolução de problemas. Ocorre que, se a parte propuser a ação em outro foro e a parte que caberia reclamar a incompetência relativa se mantiver silente, haverá automática prorrogação de competência. Não é isso que ocorre com a competência absoluta. Competência absoluta, por exemplo, com relação à matéria. O juiz que é competente para o julgamento de ações eleitorais, trabalhistas, este é um juiz absolutamente competente. Uma vez que aquela ação seja proposta no foro de justiça comum, por exemplo, a Justiça Federal, essa ação ela é passível de nulidade absoluta. Uma vez que seja identificado esse vício de natureza pública, é necessária a extinção desse processo e a sua automática mudança para o juiz que possui a competência para julgar aquela ação. Isso em termos, em tese, em termos abstratos, fica de fácil elucidação. Mas há casos específicos em que é um desafio identificar qual é a competência absoluta quanto à matéria de determinados aspectos, de determinados casos. Então, uma vez que haja a identificação tardia desse vício de competência absoluta, em qualquer momento, esse vício deverá ser suscitado e as providências serão tomadas para a correção de tal vício. Então, a segunda alternativa está correta. Terceira alternativa diz o seguinte: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. O nome deste fenômeno é a repristinação. Repristinação é um fenômeno ali descrito na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa repristinação não ocorre automaticamente. Há sim a sua previsão no ordenamento jurídico, mas
para que haja a volta da lei revogada, a restauração dos efeitos da lei revogada, é necessário disposição expressa. Em contrário, se não vejamos no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, temos o seguinte dispositivo: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. É o fenômeno de sucessão de leis no tempo. Uma lei está em vigor até que outra a revogue, expressa ou tacitamente. Ocorre que, em alguns casos específicos, é permitido que o ordenamento jurídico possa fazer a previsão expressa da volta automática dos efeitos, uma vez que a lei revogadora perca a sua vigência. Isso pode acontecer, mas será excepcionalmente nos casos previstos em lei. Sendo assim, a terceira alternativa está correta e, conforme a análise feita, estão corretas as afirmativas 2 e 3. Portanto, é a letra D o gabarito da segunda questão. Vamos agora tratar da terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: em relação às nulidades do Código de Processo Civil, é correto afirmar: letra A nulidade pode ser decretada sem a intimação do Ministério Público. Bem, senhores, a resposta a essa questão está no artigo 279 do Código de Processo Civil, que diz em seu caput: é nulo o processo quando o membro do MP não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Portanto, a alternativa A está errada. Alternativa B: anulado o ato, sempre ocorrerá a nulidade do processo. É o princípio do aproveitamento dos atos. A instrumentalidade do processo faz com que, segundo o artigo 277, aqueles atos que não foram atingidos pela nulidade sejam aproveitados. O processo é um instrumento, ele não é um fim em si mesmo. Portanto, o máximo que pudermos extrair de eficácia e de validade dos atos, esse deve ser atingido. Não é de outra forma que está escrito no artigo 277, que diz: quando a lei prescrever determinada forma, é uma exceção, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade. Prosseguindo a alternativa C: a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar dos atos, sob pena de preclusão. É a preclusão temporal. Não podendo o juiz decretá-la de ofício. Esse é o ponto equivocado, porque o parágrafo único do artigo 278 aduz o seguinte: não se aplica o disposto no caput, aquele que ordena que a nulidade seja atacada logo na primeira oportunidade, não se aplica essa ordem para os casos em que o juiz deva decretar de ofício, e não vai prevalecer a preclusão, provando a parte legítimo impedimento, ou seja, tanto no caso em que o juiz deva decretar de ofício a nulidade, quanto no caso em que a parte demonstre que apenas não apresentou na primeira oportunidade por algum impedimento justificável, nessas duas situações não há que se falar em preclusão temporal daquele ato. A parte não perde a faculdade de declarar, de suscitar aquela nulidade. Vamos agora, portanto, está equivocada a letra C. Vamos analisar a alternativa D. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
Sim, este é justamente o fundamento que foi invocado na alternativa a contrário senso, não é? A alternativa A falava que o Ministério Público poderia ser dispensado para a invocação ali da nulidade, e a alternativa D demonstra que nos casos em que ele deva se pronunciar, não é possível o pronunciamento da nulidade sem que o Ministério Público seja intimado para se manifestar por força do artigo 279. Nossa última questão trata... Bom, temos ainda duas questões. Para que o vídeo não fique muito longo, nós prosseguiremos a análise da quarta questão no próximo bloco.